Sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências da Natureza e suas tecnologias para estudantes do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação e eu sou a professora Sara e a nossa aula de hoje é sobre radioatividade e saúde, tema importante para vocês estudantes do ensino médio. O nosso objetivo da aula de hoje é relacionar o uso dos tipos específicos de radiação ao tratamento de doenças humanas, considerando aplicações de técnicas, equipamentos, tecnologia na área da saúde para reafirmar a importância das pesquisas científicas no campo das ciências da natureza. E o tema da nossa aula de hoje é radioatividade e saúde. Tivemos duas aulas anteriores falando sobre radiação. E a gente vai fazer uma breve revisão do que a gente viu nas duas aulas passadas. A gente falou sobre radiação ionizantes, né? A gente falou sobre a radiação solar, das ondas eletromagnéticas, assim produzindo energia e calor. E falamos também sobre os tipos de radiação solar, né? Que é o espectro visível de luz, também falamos sobre o infravermelho, sobre a radiação ultravioleta e suas implicações à saúde humana. E hoje vamos ver o efeito da radioatividade na vida, na saúde dos seres vivos. Bom, voltamos aqui para analisar mesmo o que a gente falou antes, né? A radiação ionizante, só para lembrar aqui nesse esqueminha aqui rapidinho. A gente não falou sobre o sistema de ondas de rádio, de TV, de radar, porque não está dentro da radiação solar. Então, a gente falou sobre o infravermelho, sobre o aspecto visível de luz, que é onde a incisão dessa radiação solar na visão humana, né? Que promove esse aspecto de cor, né? E também falamos sobre a ultravioleta, a radiação ultravioleta, que são radiações ionizantes. Mas hoje a gente vai enfocar nas radiações ionizantes, né? Que seria o raio-x, o raio gama, o raio alfa. O que seria essa radiação ionizante? Seria que, vamos ver nessa figura, seria que nessa eletrosfera desse átomo perderíamos os elétrons e aí modificaria a forma da estrutura desse átomo, né? Então, praticamente é isso, é a perda da estrutura do átomo, né? Com essa perda de elétrons. Podemos ver também a benefícios e malefícios, né, que a radioatividade pode trazer à saúde. Em alguns exames e algumas tecnologias usadas hoje, né, para diagnosticar doenças, né, até mesmo na esterilização, na usina nuclear, né, e também em alguns efeitos que essa radiação causou em alguns acidentes radiológicos, né. Então, vamos ver o que realmente é radioatividade. Radioatividade deriva do latim rádio, que significa atividade, e significa a desintegração espontânea do núcleo do átomo de alguns elementos químicos, que resulta na emissão de radiação eletromagnética ou na emissão de partículas, como eu já expliquei, a perda ali da estrutura do átomo na perda de elétrons, né? É a degradação. Agora vamos ver a capacidade do poder de penetração dessa radiação ionizante nos corpos, em alguns materiais e objetos, né? Vemos a partícula alfa, que ela é rica em prótons e nêutrons, né? Ela é uma carga positiva. Então, ela não consegue penetrar, ela tem uma penetrância muito fraca. Então, ela não consegue penetrar uma folha de papel. Agora, já a partícula beta, né, que ela é feita de elétrons, é negativa, ela consegue penetrar, né, no ser humano a cerca de 1 centímetro da pele. Agora, já o raio-x, né, ela já tem uma penetrância muito forte. E o raio gama mais ainda, que chega a ser na velocidade da luz. Então, esse poder de penetrância desses raios aqui é muito profunda. Então, chega até a passar pelo aço, pelo concreto.
Então, vamos voltar lá em alguns conceitos. Henrique, ele teve um experimento, ele já estava preparando para fazer um experimento. Coincidentemente, ele guardou o material do experimento em uma gaveta, né? Ele guardou o composto urânio na gaveta juntamente com uma chapa fotográfica e ficou na gaveta esperando o experimento dele. Só que ocorreu um fenômeno lá, quando ele foi pegar esse material para fazer o experimento, ocorreu uma oxidação nessa chapa, né? O urânio, ele estava soltando a radioatividade sem ter contato com nada, né? Com um composto, só o material mesmo já estava tendo sinais de radiação. Então, formou essa mancha escura de onde ele colocou o urânio. Então, essa curiosidade que ele teve, ele ganhou o prêmio Nobel, né? E aí, o que aconteceu? Aconteceu que esse experimento se chamou de experimento gaveta. Mas teve personagens aí que ajudou nessa descoberta da radiação. Marie e Pierre, Marie era uma das 3 irmãs naquela época na Polônia. Em 1998, as mulheres não conseguiam estudar. E ela tinha um irmão que foi para a faculdade se formar, e ela tinha 3 irmãs. E os pais investiram nela e conseguiram que ela se estudasse, né? Então, ela foi um dos grandes elementos aí para a descoberta da radioatividade. Juntamente com o marido dela, eles ganharam o Prêmio Nobel de Física e Química. Descobriram a densidade do tório, do polônio, do urânio e do rádio. Então, eles ganharam o Prêmio Nobel de Química em 1911. Então, eles descobriram o quê? Que a intensidade da radiação é proporcional à quantidade do elemento e que a habilidade da emissão da radiação não dependia da exposição do átomo, e sim do interior do átomo. E para quem quiser saber mais, tem um filme chamado Radioatividade. Então, a gente volta aqui para o conceito aqui. Esse símbolo, o que as pessoas pensam em ver esse símbolo? Eles já pensam, é perigo, tal. E o que esse símbolo serve? Para servir de comunicação, né? Para levar ali, falar, aqui tem a radiação, eu vou ter cuidado, eu não vou encostar em algumas coisas. E esse desenho é chamado de trifólio, porque ele tem um exemplo de folhas de trevo, né? A gente não tem um histórico por que foi chamado assim. Mas a minha visão aqui é o ponto negativo que esse símbolo traz hoje para a gente. Então, a gente vem falar um pouco da história de Chernobyl. O que aconteceu? Foi o maior acidente, né, da usina nuclear da história. Foi em 1986, teve acidente com um reator da usina, um reator 4 dessa usina. Isso resultou numa falha técnica, né, dos pesquisadores que estavam fazendo esse cumprimento de um teste desse reator nuclear. Então, houve falha técnica, houve falha de turno do pessoal que estava preparado para fazer esse experimento e trocaram para outro turno, demoraram mais, então teve essa explosão. Então, com essa explosão, foi jogado material radioativo na atmosfera devido à queima que teve. E a fumaça espalhou pela atmosfera ali, atingindo vários lugares dali, né? Várias regiões. Então, esse material radioativo contaminou tudo. Inclusive os bombeiros que foram ajudar, esses bombeiros, com pouco tempo, eles teve pouco tempo de vida, que foi quando um material radioativo é em contato com o corpo humano, ali as células vão morrendo internamente. Ele tem imediatamente o contato com o DNA e essa quebra de DNA
desfaz todas as proteínas, você não produz mais, você não produz células brancas de defesa, então você vai morrendo por dentro. Então, a ação da radiação no corpo dessas pessoas que tiveram contato, né, e neste lugar sofreram esse tipo de situação. Então, por curiosidade, né, e teve impactos econômicos, ambientais e na saúde. E não podemos deixar de falar do Césio 137, que ocorreu aqui em Goiânia, no estado de Goiás, né, que foi o acidente radiológico maior que teve no nosso planeta, né? É o acidente radiológico e não das usinas. Então, esse foi o maior. Então, essa cápsula foi encontrada, né, num aparelho radiológico lá no centro, no Instituto Goiânia de Radiologia, que estava abandonado. Os catadores pegaram esse material radiológico, levaram para um ferro velho, e lá esse pessoal do ferro velho teve contato direto, né, a família do pessoal do ferro velho teve contato direto, inclusive uma menina pequena, a mãe da menina, os trabalhadores que trabalhavam, que eram 2 junto com o dono do ferro velho, teve contato direto. A mãe e a menina morreram em questão de dias, né, devido a essa quebra, essa radiação ter contato com eles direto. Então, eles sofreram danos assim inabaláveis. A menina, ela foi como uma bomba radiológica, ela morreu muito rápido, né? Então, esse acidente foi de grande característica, né? E em Abadiânia, né, tem a reserva desse lixo radiotóxico, né? E esse foi um pesadelo aqui para o estado de Goiás. Então, para quem quiser mais saber sobre o Césio 137, tem um filme chamado O Maior Pesadelo de Goiânia e pode saber mais sobre isso, né? E as aplicações da radioatividade, né? Nobel falou que a humanidade vai tirar mais coisas boas do que ruins das novas descobertas, né? E a gente pode ver aqui que tem várias coisas boas, não é só as coisas ruins que a radioatividade pode trazer para a gente, e coisas boas também, né? Então, a gente tem aqui como a datação do carbono 14, né? A datação de fósseis, tem a esterilização de alimentos e instrumentos, tem as usinas nucleares, que elas agem como fonte limpa de energia. Então, a gente vai ver as aplicações da radioatividade, né, na agricultura, na economia. Então, a gente pode ver as implicações. Datação fóssil, esterilização e utilização de alimentos, a usina nuclear como fonte de energia limpa, né? No Brasil, a gente tem 2 usinas nucleares, situada em Angra dos Reis, né? E tem a vantagem ambiental aí que não agride o meio ambiente com o aquecimento global. Então, aqui na usina daqui do Brasil, eles usam urânio, né, com ficção nuclear para gerar uma produção de calor, né? E esse calor gerar na turbina, gerando assim a eletricidade, né? Então, a gente vai ver aqui, eu trouxe uma questão aqui, o avanço científico da tecnologia, da física nuclear, permite conhecer com maior detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo algumas aplicações para a radiação da grande penetração do corpo humano, utilizando, por exemplo, no tratamento do câncer, e a aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação? A gente vai analisar aqui a beta. A beta, lembra que eu acabei de explicar que ela não é tão penetrante? A alfa é menos ainda penetrante. O raio-x não se quer para tratamento de câncer. E a ultravioleta também não. Então, é a letra C, a gama, que é a mais penetrante. Então, obrigado, galera. Ficamos ligados. Amanhã teremos mais aulas para vocês, estudantes do ensino médio, aqui na TVC. Grande abraço. Até a próxima.